Olá! Você já teve aqueles dias que passou por uma febre muito forte? Sabe como é que é quando está com febre, né? Você não tem coragem nem de se levantar, às vezes para ir no banheiro, para tomar uma água. Vamos ver hoje a história de uma pessoa que estava assim prostrada na cama porque estava com febre. E vamos ver que ela se levantou. Jesus restaurou a sua utilidade. Escuta com atenção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, nós te pedimos, fortalecei o nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. O Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 4, no versículo 38, diz assim, aliás, hoje é o primeiro dia do mês, né? Hoje é dia 1º de setembro, mês da Bíblia, que seja um mês abençoado. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta. Pediram-lhe a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos sobre cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram muitos demônios, gritando, Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse, Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também em outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judéia. Querido amigo, querida amiga, querido irmão, querida irmã, nesse início de mês de setembro, que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus nos ilumine e nos fortaleça. Hoje nós vemos o Evangelho de Lucas que vai narrar partes de um dia de Jesus. A gente vê que o dia de Jesus é muito ocupado, né? Ele foi na casa de Pedro, acolheu a sogra de Pedro, depois ele foi para a praça, depois ele foi para a sinagoga, depois ele foi rezar, foi orar em silêncio no lugar deserto. Mas eu quero me centrar nessa questão da sogra de Pedro. Aliás, você é sogra? Você tem sogra? Você é sogro? Você tem sogro? Como é que é a sua relação com eles? Geralmente a sogra tem um histórico, né, meio carregado, né, cheio de piadinhas, né, enfim. Mas a sogra de Pedro, pelo jeito, é diferente. Tanto é que quando Jesus chegou, todos já foram falar de Jesus sobre ela, que ela estava doente. Ou seja, demonstra que ela era uma pessoa querida, uma pessoa amada, uma pessoa que as pessoas se preocupavam com ela. E ela também era uma pessoa que era muito ativa, muito útil, muito servidora, porque logo depois que ela foi curada, ela começou a servir. Então é daquelas pessoas que não gostam de ficar parado. Você conhece alguém que não fica parado? Tem alguns que gostam de ficar parado, né, mais sossegado, mas tem alguns que não conseguem. Eu mesmo não consigo ficar parado. Pois bem, quando uma pessoa que é muito útil, e gosta de ser útil e de repente se sente inútil por causa de uma doença, por causa de uma situação, é muito ruim. É muito ruim. A sogra de Pedro estava com a febre. A febre, lógico, a febre ela não é uma causa que nos deixa doente, ela é uma consequência de uma outra doença. A gente sabe disso, né? Que a medicina nos ensina isso. A febre é uma consequência de uma inflamação, de uma irritação, de uma outra contaminação. E Jesus curou a febre? Lógico que não, Jesus curou a infecção, curou a causa da febre. E a gente percebe que logo ela se põe a servir de novo, ou seja, ela se restabeleceu. Ela voltou à utilidade. Sabe, nós passamos por um momento de febre na nossa vida e a gente toma remédio, vai no médico, toma antibiótico, toma antitérmico e a gente passa por elas.
Mas existe a febre pior, que é a febre espiritual, posso dizer assim, a febre do espírito, que nos deixa parado, que nos deixa sem força de levantar um braço. Quando a gente está com febre muito alta, a gente não tem força nem para levantar o braço, parece, né? Você já teve aquele febrão de 39, quase 40 graus? Tem gente que tem talento, talvez é você. Tem gente que tem carisma, que tem dom, que já viveu isso antes. Você sabe disso e hoje talvez está num cansaço, talvez está numa prostração, talvez se sente indigno, se sente incapaz de realizar qualquer coisa no campo da espiritualidade. Não consegue mais nem orar direito, não consegue mais nem pedir para Deus, não tem mais nem força de pedir, não sabe nem mais o que pede. Hoje eu quero rezar, quero orar por todas as pessoas que estão se sentindo cansadas e abatidas. Todas as pessoas que estão se sentindo inutilizadas. Todas as pessoas estão se sentindo sem capacidade. As pessoas que acham que perderam o carisma, que perderam o dom. Pessoas que talvez não têm mais coragem de assumir uma responsabilidade de alguma coisa assim que é importante. E aí está sentado e prostrado. Sabe? Talvez Jesus não está escutando o seu chamado. Porque um dia também ele passou perto de um cego, Bartimeu, que resolveu ser mendigo porque era cego. E aí ele gritou para Jesus e Jesus nem ligou. Mas a hora que ele decidiu deixar de ser mendigo e assumir que ele só era um cego, aí Jesus o chamou. Talvez você está se prostrando aí porque você deixou esse problema, o seu dia a dia, o seu trabalho, as coisas do mundo infeccionar o seu espírito. Hoje eu quero pedir a Deus por você. Naquele dia, não sei se foi Pedro, quem foi, várias pessoas, né? Pediram por aquela pessoa que estava. Se não é você, você conhece alguém que está assim? Então eu convido você a junto comigo a gente pedir por Jesus, para que Ele a toque, como tocou a sogra de Pedro, e a cure e a liberte da febre. Senhor Jesus, um dia pediram ao Senhor pela sogra de Pedro e o Senhor tocou nela e a febre a deixou. Hoje eu quero te pedir, junto com esses irmãos e irmãs, que toca, Senhor, em quem está prostrado com uma febre, que não consegue fazer mais as suas missões, que não consegue assumir mais o seu lugar, que está cansado, que está sem forças, que hoje, Senhor, acha que não tem mais talento, que se sente uma inútil na espiritualidade, que não consegue mais nem te pedir, nem rezar. Nós pedimos por ele, pedimos por ela, pedimos por cada uma dessas pessoas, Senhor. Toca, cura, restabelece, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva aí no canal, se serviu para você, se você gostou, dá o seu joinha aí, o seu like, divulgue, compartilhe, ajude a evangelizar. Deus abençoe. Tchau.